Bom dia, irmãos. Hoje, nesse domingo, quero abordar com os irmãos um tema muito interessante, um salmo extremamente interessante, que é o salmo de número 90. Você pode abrir a sua Bíblia onde você está, acompanhe comigo, venha comigo para dentro desse salmo, que é o salmo de número 90, um salmo escrito por Moisés e que foi escrito sobre uma forma de oração. É a oração de Moisés. E Moisés, nesse salmo, ele trata sobre essa questão entre o homem finito, o homem efêmero, o homem que é transitório e um Deus que é eterno. É esse relacionamento entre o homem e Deus que Moisés trata nesse salmo. Entre essa nossa efemeridade, essa nossa passagem tão rápida por esse campo, né, de provas que é a terra, e e esse relacionamento que Deus tem conosco. Em que base se firmam esses relacionamentos de Deus conosco? Quando nós olhamos para o Salmo, nós vemos Moisés usando algumas formas interessantes de abordar esse relacionamento de Deus. Versículo 1 até o versículo 3, Moisés diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Moisés mostra aqui que essa eternidade de Deus se contrapõe à nossa passagem tão breve por esse mundo. Ele diz que Deus é o refúgio de geração em geração. As gerações passam, mas Deus continua eterno, Deus não passa. É interessante que Deus se relaciona com geração após geração. Desde a primeira geração de Deus até a última, Deus se relacionará com ela. O único problema de falta de relacionamento com Deus é quando nós nos vemos em pecado, quando o pecado nos afasta desse relacionamento amplo, bom com Deus. Moisés vai dizer que ele reconhece, não é, que de geração a geração Deus tem sido o refúgio dos homens. Os homens têm buscado a Deus como proteção, têm buscado a Deus como seu Senhor, desde os tempos imemoriais, desde a criação. O homem, Deus tem sido o refúgio desse homem. E por causa dessa natureza que nós herdamos em Adão, desse pecado que nos maculou, nós agora temos essas próximas gerações, essas gerações desde Adão, elas fogem de Deus, elas se afastam de Deus, porque a santidade de Deus é tão grande que essa nossa pecaminosidade se expõe à sua presença. Então, Moisés reconhece que Deus, antes que houvesse qualquer formação da terra e do mundo, antes que houvesse o tempo, inclusive, ele diz que de geração, de eternidade a eternidade, ele está dizendo do início de todas as coisas, ou desde antes do início de todas as coisas, até o final de todas as coisas, o Senhor continuará sendo Deus. É o Deus eterno. Ele está mostrando aqui que, de fato, Deus subsistirá para sempre, porque ele não depende de coisa alguma. Se Deus é assim, então ele se relaciona com um homem que é um pó, né? Ele diz: tornai filhos dos homens, e os homens morrem. As gerações passam, mas Deus é eterno e é o refúgio de todos aqueles que buscam o Senhor. Mas ele está dizendo que o Senhor é antes de todas as coisas e será até depois de todas as coisas. Deus é atemporal, a existência de Deus é atemporal, é fora desse tempo que foi criado pelo próprio Deus. E que a brevidade da vida depende da vontade de Deus. É Deus que diz: volta, volta, homem, volta a ser o que você foi, volta a ser pó, devolve o espírito que eu coloquei em você. Na realidade, a brevidade da vida, irmãos, depende de Deus. Nós precisamos compreender essa nossa fragilidade, porque quando nós não entendemos assim, quando nós nos achamos tão fortes, tão poderosos, na realidade nós estamos afrontando a ideia primária de Deus, que é geração após geração cuidar de cada um de nós, mas geração após geração a criação de homens que não são eternos, pelo menos nessa breve vida aqui. Nós estaremos com Deus por toda a eternidade, mas só Deus é eterno. Só Deus não passa de qualquer outra coisa.
nós dependemos inteiramente dessa vontade bondosa, graciosa de Deus, porque o dia que Ele nos chamar, precisamos estar prontos para dar a resposta: sim, Senhor, posso ir com o Senhor. Então, essa nossa efemeridade, essa nossa passagem tão rápida, tem como escopo observar sempre essa eternidade, essa bondade de Deus que é manifesta sobre nós. Nós somos facilmente substituídos. Muitas vezes, não é? Nós trabalhamos e eu vi durante muito tempo na minha vida, colegas passarem e morrerem. Vi inclusive dentro da empresa, algum irmão, um amigo, um grande amigo, que trabalhou comigo muitos anos, ele faleceu dentro da empresa, em pleno horário de trabalho. E a gente vê passar e a gente, mesmo assim, parece que a gente não se dá conta de que nós somos passageiros, que nós estamos aqui transitoriamente, que Deus somente é eterno. E a gente vê a substituição das pessoas, não é? Morre um da sua empresa ou qualquer outro conhecido e logo ele é substituído por outro. Não há aquela falta tão grande que não seja substituída, a não ser quando são os nossos familiares, que realmente a gente não substitui, não é? Ninguém substitui pai e mãe. Mas nós somos transitórios, todos nós passamos, mas Deus é eterno. Moisés confia em Deus, que de geração em geração tem sido refúgio de grandes multidões. Quando nós olhamos para o versículo 7 até o 12, quando ele fala ali no versículo 4, ele diz assim: olha, 1000 anos aos teus olhos são como os dias de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Compara os homens aqui, Moisés compara os homens à relva, que floresce e de manhã, né, floresce de madrugada, e à tarde, depois de um sol quente, murcha e seca. Assim o homem, nós temos essa brevidade da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós não nos damos conta, mas nós envelhecemos. Nós estamos envelhecendo. A partir do momento que nós nascemos, nós caminhamos para um momento de encontro com Deus. Não há outra alternativa. A nossa vida é muito rápida, muito breve, e nós nos encontraremos com esse refúgio de geração em geração. Quiçá, quem dera, não é? Todos buscassem em Deus esse refúgio. Quem dera, todos conhecessem Deus como esse paredão imenso, como essa rocha eterna, que nos assegura que nós podemos contar com Ele enquanto estamos aqui e que um dia voltaremos para Ele. Pois ele diz, no versículo 7 até o versículo 12, ele diz assim: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmãos, esses versículos têm sido recitados grandemente há muito tempo. Desde que o homem conhece a palavra de Deus, são versículos extremamente recitados. Esse de que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor a 80, mas o melhor deles é canseira, enfado, tudo passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Olha, irmãos, essa eterna dependência de Deus. Deus é sempre santo e o homem é sempre um pecador, mesmo quando se arrepende. A sua natureza ainda é uma natureza voltada para o pecado. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra que Deus não suporta o pecado e a maldade humana. Ele diz: nós somos consumidos pela tua ira, e a não ser que nós sejamos levados a Jesus, para que essa ira de Deus seja aplacada,
na morte daquele que é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, nós mesmos, irmãos, não subsistiríamos à presença de Deus. Deus não suporta o pecado, não suporta a maldade humana. E ela aumenta. E ela tem aumentado. E a indiferença é o começo dessa maldade, irmãos. Quando nós vamos ficando indiferentes às coisas, indiferentes às pessoas, ao sofrimento dos outros, infelizmente nós estamos caminhando para uma apostasia de Deus. Estamos nos afastando da vontade serena, bondosa de Deus. E a palavra de Deus nos ensina aqui que aquele que é consumido pela ira irá se encontrar debaixo da maldição eterna de Deus. Acabará seus dias no inferno, sem nenhum refresco da presença santa, bondosa, maravilhosa de Deus. Ele diz que diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, Deus estabeleceu, quando Ele estabeleceu as suas leis, quando Ele estabeleceu a lei completa de Deus, Ele colocou por escrito aquilo que era tão somente guardado no coração do homem. Não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nós mesmos. Tudo, irmãos, foi colocado diante dos nossos olhos e diante dos olhos de Deus. Ele diz assim: olha, Senhor, pôs diante de ti as nossas iniquidades. Deus escreveu as nossas iniquidades. A Bíblia está cheia da iniquidade do homem. Ela mostra a iniquidade do homem. E aí ele faz esse sentimento, não é? Essa transição dessa grande demonstração de Deus dos nossos pecados e da sua santidade. A santidade de Deus, irmão, se apresenta sempre de uma forma santa, de uma forma bondosa, de uma forma maravilhosa. E nós precisamos entender que Deus é santo e nós somos pecadores. A ira de Deus, irmãos, deve manter o homem em busca do perdão. Nós devemos sempre confessar ao Senhor os nossos pecados, devemos sempre buscar a face de Deus, devemos sempre entregar a Ele as nossas dificuldades, os nossos erros. Devemos sempre, talvez numa manhã como essa seja a sua oportunidade, de observar que se Jesus não tivesse morrido por você, a ira santa de Deus te consumiria. Graças pelo grande amor de Jesus por nós. A ira de Deus consumiu o seu Filho para que nós não fôssemos consumidos. A ira de Deus, irmãos, deve motivar o homem a buscar o perdão de Deus. Talvez seja hoje um domingo em que você precise buscar a face de Deus por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias falhas, sabendo que Deus já as conhece. Mesmo que você não as nomeie, mesmo que você não as diga a Deus, Ele já as conhece. Mas Ele quer que você verbalize isso. Quer que você faça como Moisés diz aqui: olha, Senhor, os nossos pecados ocultos estão diante do Senhor. O Senhor colocou a luz, o Senhor trouxe para que o meu coração os confessasse. Esse salmo, irmãos, fala que nós passamos muito rapidamente. E nesse muito rapidamente nós temos essa oportunidade de nos conduzir até Deus, de buscar a presença de Deus. E esse Deus eterno é um refúgio de geração em geração. É nele que nós descansamos. É no Senhor Jesus, providenciado por essa bondade misericordiosa de Deus, é que se aplacam os nossos pecados mais horríveis contra a presença santa de Deus. E é essa a nossa oportunidade enquanto estamos vivos. Quando nós fecharmos os olhos, quando nós olharmos e percebermos que fomos reduzidos ao pó, já não é mais tempo. Por isso o salmista diz: olha, nos ensina a contar os nossos dias. Nós precisamos buscar sabedoria, irmãos, quebrantamento diante do Senhor. O que Moisés está pedindo a Deus é: Senhor, prepara o meu coração para buscar o Senhor, para que eu possa discernir o que está acontecendo nos meus dias, com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida dos meus. Eu preciso aprender a contar os meus dias na tua presença, porque o Senhor é o refúgio de geração em geração. Não há outro diante de quem nós possamos confessar os nossos pecados
e sermos absolvidos deles. Não há outro que possa sacrificar o seu Filho em nosso favor. Então o Senhor nos ensina a contar os nossos dias. Olha, irmãos, eu tenho visto que tem faltado muita sabedoria para muitos filhos de Deus. E para outros que são criaturas de Deus, mas ainda não são filhos de Deus. Tem faltado sabedoria para observar o seu tempo, para observar a fragilidade da sua vida, a fragilidade da sua alma, buscar o consolo de Deus, se alegrar na presença de Deus, se alegrar por mais um dia de vida. Tem gente que amaldiçoa o dia que nasce. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite. Seus olhos estão cheios de lágrimas, ou já se secaram de tanto chorar. Tem o coração esmaecido, desmaiado, diante das dificuldades da vida, diante daquilo que a vida tem trazido à sua existência. E é a essas pessoas que Deus se apresenta como um refúgio de geração em geração. Precisamos correr para os braços do Pai, meus irmãos. Precisamos aprender a contar os nossos dias. Precisamos aprender a discernir o que é importante daquilo que é principal, daquilo que é urgente, daquilo que é importante. Precisamos separar as coisas. Temos que trabalhar, temos que conquistar, temos que fazer, temos que viver, temos que trabalhar pelos nossos filhos, temos que criá-los. Mas há algo mais importante, que é a sua alma, é a sua vida com Deus. Porque, meus irmãos, muitas pessoas embebidos nessa atividade crônica, nesse corre-corre para ganhar a vida, para viver segundo aquilo que o seu coração pede, tem se esquecido de Deus. Tem se esquecido talvez da parte mais importante, da sua efemeridade, da sua passagem tão rápida, do seu tempo tão curto, de que tem apenas um dia talvez para vicejar, para ser bem visto, para ser forte. Mas chegará a tarde em que ele, cansado, se renderá e partirá desse mundo. Olha o que Moisés está orando ao Senhor. Ele está pedindo a Deus sabedoria para contar os seus dias, para observar a sua geração, para observar como tem passado a sua vida diante do Senhor. Para que Deus possa ensinar e dar um coração sábio a Ele e a cada um de nós. Se há um pedido que podemos fazer a Deus, irmãos, e devemos fazer todos os dias, é pedir a Deus sabedoria para conduzir a nossa vida. Aprender a conduzir a nossa vida diante dos caminhos do Senhor. Sem nos esquecermos de que Ele tem os olhos vigilantes, dia e noite, nunca se cansa o olhar de Deus para nós. Deus nunca se retira de nós. Então, irmãos, se Deus é eterno, o homem é efêmero. Se Deus é santo e o homem é pecador, como é que se dá o relacionamento desse homem com Deus? E aí, do versículo 13 até o versículo 17, Moisés fala um pouco a respeito disso. Ele diz assim: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Qual é então, irmãos? Se Deus é eterno, o homem é efêmero, se Deus é santo e o homem é pecador, como é que se dá esse relacionamento de um Deus eterno com um homem efêmero, de um Deus santo com um homem pecador? Olha, irmãos, Deus se relaciona com o homem, pecador por excelência, por meio da graça. É a graça de Deus que move o Senhor em relação a nós. Não há nada em nós que possa agradar ao Senhor. Não há nada nas nossas obras, mesmo as mais caridosas, que possa
deixar uma impressão indelével no coração de Deus. Todas as nossas obras, irmãos, se não forem feitas por amor a Deus, de nada valem. É o amor que tudo deve ao Senhor. Deus se relaciona conosco por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Um Deus eterno não pode se comunicar com um homem passageiro, transitório, se a graça dele não fizer isso. Um Deus santo não pode se comunicar com o pecador, não pode se relacionar com o homem pecador, se a graça não estiver envolvida. Deus se relaciona com o homem de forma graciosa. O homem clama a Deus para que ele volte a ser favorável, porque o homem se relaciona com Deus através do seu quebrantamento. Você pode perceber isso? Deus se relaciona com você, meu irmão, minha irmã, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa da sua benignidade, porque Ele é bondoso, Ele é amor. É o amor de Deus que o move em direção às suas criaturas. Mas você só se relaciona com Deus por meio do seu quebrantamento. Se houver em você orgulho que te mantém afastado de Deus, esse orgulho te afastará de Deus. Se você acha que há em você qualquer merecimento para que a graça de Deus te atinja, você está muito enganado e dificilmente você recobrará a razão para estar diante de Deus. Olha, o homem clama a Deus para que volte a ser favorável. Ele diz: Senhor, volta-te. Até quando? Até quando o Senhor ficará afastado? Tem compaixão dos seus servos. Se não houver compaixão do Senhor por nós, esse refúgio de eternidade em eternidade, de geração em geração, estará tão distante de nós que jamais poderemos alcançá-lo. Essa bondade, essa vinda de Deus até nós, é por causa da sua misericórdia, é por causa da sua benignidade, é por causa da sua graça derramada em Cristo Jesus. Deus fez com que Jesus nos aproximasse dele. Em Jesus nós recobramos o fôlego da vida. Em Jesus nós somos capacitados a receber essa presença santa de Deus por causa da justiça de Cristo imputada a cada um de nós naquela cruz. O apelo, irmãos, é que a benignidade de Deus abençoe com bênçãos imerecidas. Aqui, o salmista Moisés, nessa oração, diz a Deus: eu não mereço. Mas tantos dias quanto o Senhor nos afligiu, tantos dias quanto temos sofrido, seja a benignidade do Senhor conosco, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Alegra-nos, ó Deus, por tantos dias quanto aqueles que sofremos. E ele pede a Deus que essa graça do Senhor, esteja sobre nós. A graça é demandada, irmãos, mediante o regenerar de todo homem, alma e corpo, fé e obras. E aí Moisés diz que as nossas obras sejam confirmadas como resultantes da tua graça eterna. São as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas, como Paulo nos ensina. E aqui Moisés faz menção disso: confirma a obra das nossas mãos. Ó Deus, que a motivação, o propulsor das nossas obras seja a tua graça, seja a tua misericórdia. Olha, irmãos, eu quero, já concluindo o nosso pensamento a respeito desse salmo, nessa oração de Moisés, que no título colocaram Homem de Deus, eu quero fechar o entendimento desse salmo pensando sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é diferente do nosso relacionamento com as pessoas. Se com
elas, com as pessoas, nós nos relacionamos porque somos parecidos uns com os outros. Pense um pouquinho comigo. Por que você gosta dos seus irmãos? Por que você gosta das pessoas? Porque são parecidas com você. Não é? Embora você veja diferenças em todas as pessoas, não é? Embora todos nós sejamos diferentes, o que nos atrai talvez seja o mesmo gosto pela música, o mesmo gosto pela cultura, o mesmo gosto pela palavra de Deus. O que nos atrai é aquilo que é parecido com eles. Nós nos relacionamos porque todos somos parecidos, caídos, pecadores. Mas com Deus, o nosso relacionamento é porque Ele é totalmente diferente de nós. Nós nos relacionamos com Deus porque Ele é o Deus Altíssimo e nós estamos cá embaixo. Porque Ele é o Deus eterno e nós somos efêmeros, passageiros. Ele é o Deus Santo, nós somos os pecadores que se arrependeram dos seus pecados. Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. A graça dele é que cria as nossas e que cura as nossas mazelas. É a graça do Senhor. A santidade do Senhor é o antídoto para os nossos pecados. Nós nos relacionamos com um Deus Todo-Poderoso mediante o quebrantamento do nosso coração. Todos aqueles que têm o seu coração quebrantado diante de Deus entendem que Ele é o refúgio de geração em geração, da eternidade à eternidade. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pense na efemeridade da sua vida, meu irmão. Nessa manhã, eu quero te convidar a pensar um pouquinho na brevidade da sua vida. Para onde você tem canalizado os seus esforços? Qual é a busca da sua alma? Qual o objetivo do seu coração? Em quem você tem colocado a sua confiança? Na sua força? Na sua sabedoria? No seu conhecimento? Nas suas posses? Tire a sua esperança imediatamente desses lugares. Coloque teu coração no Senhor. Faça dele o seu tesouro. Porque ele sim é refúgio de eternidade a eternidade. De geração a geração. Ele é o Deus que guardou aquele pequeno povo, Israel, para que dele nascesse o Salvador do mundo. Israel foi submetido por todos os povos durante muito tempo. Foi uma nação sofredora. E Moisés aqui diz: Senhor, o Senhor tem nos afligido por muitos dias. E eu creio, irmãos, que nós estamos passando pelo maior sofrimento que a nossa geração já viu. Já teve gerações piores, com desastres, fenômenos, crises, pragas, pandemias piores que a que estamos vivendo. Mas para a nossa geração, esse é o grande motivo que aflige o nosso povo, que aflige a nossa alma, que aflige esse momento em que nós estamos vivendo. Tenho certeza, pelo menos da minha parte, que não consegui ver nada pior do que estamos vivendo hoje. Mas precisamos olhar para o Senhor, então, como o salmista Moisés aqui. Senhor, o Senhor tem sido o refúgio da sua posse, do seu povo, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Nós passaremos, irmãos, mas o refúgio permanecerá. Senhor, nós somos passageiros aqui. Estamos cumprindo um tempo que não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Portanto, quero o Senhor nos tire, quero o Senhor deixe a gente aqui. Que nós estejamos na presença do refúgio eterno. Senhor, os nossos dias se passam na tua ira, mas o teu Filho Jesus fez reconciliação entre nós e o Senhor. Agora estamos debaixo da graça do Senhor. Senhor, nós podemos viver 70, 80, 100 anos, mas são canseiras, são dificuldades.
Nos ensine, ó Deus, a contar os nossos dias, porque nós queremos ter um coração sábio, que se volte para o Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a olhar para o dia a dia, para o que está passando, para o que está acontecendo, para aquilo que está envolvendo o meu coração e a minha alma, porque eu preciso que o meu coração e a minha alma se envolvam e se encham do Teu Espírito Santo, para que eu possa ter sabedoria para viver esses momentos que são tão aflitivos e tão difíceis de passar. Senhor, nos encha de manhã com a Tua benignidade, eu quero cantar de júbilo todos os dias, porque o Senhor precisa alegrar todos os dias da nossa vida. Enche o nosso coração de alegria, a nossa boca de riso, porque o Senhor tem nos livrado dia após dia. O Senhor tem nos abençoado com a Tua bênção dia após dia. E nós temos caminhado na direção do Senhor, mas sempre sob a proteção do Senhor, sob a Tua poderosa mão. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Ó Deus, que o poder excelso, eterno, santo, que se reflete na obra completa de Cristo naquela cruz, confirme que as nossas obras, as nossas mãos, aquilo que fazemos, reflita de quem nós somos, a quem pertencemos. Que nós possamos dar demonstrações claras, evidentes, de que o Senhor é o nosso Senhor. Irmãos, se Deus é eterno e o homem é efêmero, se Deus é santo e o homem é um pecador, então Deus só pode se relacionar com esse homem pecador e efêmero através da sua graça, através da sua misericórdia, através de Cristo Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. É esse Jesus gracioso, bondoso, maravilhoso, que pode encher os nossos dias de paz. Essa efemeridade, essa pecaminosidade, Deus só pode se relacionar conosco por causa da sua graça. Porque se Ele se relacionasse conosco por causa da sua ira, seríamos consumidos, como o salmista diz. Mas Deus não se relaciona conosco por causa da sua ira. Agora temos a graça derramada em nosso favor. Ele trouxe Jesus Cristo em determinado tempo para que eu e você conhecêssemos essa graça maravilhosa. Ele a prometeu desde o Velho Testamento para que o povo do Velho Testamento também pudesse viver debaixo da graça, pudesse se comunicar com ele que ele pudesse se comunicar com eles por causa da graça. Mas nós, irmãos, esse homem efêmero, esse homem pecador, só pode se relacionar com Deus por meio do quebrantamento. Só pode se relacionar com Deus aquele que vence o seu orgulho próprio, a sua justiça própria, a sua própria capacidade de viver e de subsistir. Enquanto não entendermos, irmãos, que somos falíveis e que dependemos da graça de Deus, não há remédio para nós. Essa aflição do coração do homem é porque ele não encontra um lugar para descansar. A ansiedade do coração do homem é falta de um lugar onde depositar essa ansiedade. É falta de conhecimento de que Deus é o refúgio de geração em geração para esse homem efêmero, para esse homem pecador, para esse coração difícil e mal intencionado que nós temos. Hoje é dia de você entregar o seu coração definitivamente nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e dizer ao Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, de eternidade em eternidade. Mesmo que os meus dias tenham se passado na Tua ira, agora os meus dias se descansam na Tua graça. Mesmo que eu tenha sido afligido por tanto tempo, porque a distância entre eu e o Senhor eram tão grandes que eu achava que podia transpor por meus próprios meios, mas eu ainda não tinha descoberto a Tua graça, agora eu descobri a Tua graça.
E mesmo esses poucos dias que eu tenho de vida, eu os dedico ao Senhor. Quero vivê-los para o Senhor. Quero estar diante do Senhor. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Preciso ter de coração sábio. Preciso que a alegria do Senhor seja a minha força. E que tudo que eu fizer remeta às pessoas que virem, as que sentirem as obras das minhas mãos, remetam ao Deus gracioso, poderoso, que me assiste com a sua graça. Irmãos, eu quero orar por você, por sua casa, pedir a Deus que te abençoe nesse domingo. E te convidar, não é? Logo mais à noite, no culto na nossa igreja, seja transmitido, seja online, esteja conosco, estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Salmo 90, eternidade de Deus, a transitoriedade do homem. Reflita sobre isso nesse domingo. Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloco agora diante do Senhor, meu Deus, todos aqueles que tiverem conhecimento dessa palavra e que tiverem contato com ela. Ó Deus, que eles vejam nas suas aflições, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, que o Senhor é o refúgio de geração em geração, não há outro em quem possamos colocar e depositar a nossa fé, o nosso sofrimento, a nossa angústia, toda a nossa ansiedade. Ó Deus, ensina-nos a olhar para esses dias como bênção do Senhor, a cada dia como uma manifestação da Tua graça, para que nós possamos ter coração sábio e olhar para os nossos dias, ó Deus, como oportunidades de refletirmos a Tua glória em favor dos outros, para que as nossas obras sejam confirmadas como obras de um coração sarado, ó Deus, um coração curado pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Derrama sobre nós a Tua benignidade, para que possamos subsistir no dia mau e depois de vencer todas as coisas permanecer firmes. Obrigado, Deus, por esse domingo, obrigado a Deus por mais esse dia que podemos ainda comemorar na presença do Senhor. Seja o Senhor com todos os aflitos, com todos os angustiados de alma, para que conheçam o único refúgio, o único modo, a única possibilidade de encontrarem alívio para corações doloridos, para almas ansiosas, para almas e corações que desmaiam diante da tormenta, diante das dificuldades da vida. Oh Deus, dá-nos força, que a Tua alegria, que a Tua força nos encha de capacidade para enfrentar os nossos dias e depois de tudo, sermos ainda mais que vencedores. Obrigado, Deus, por Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus seja contigo e com a tua casa.